Olá amigos, bem dispostos, bem-vindos a mais um Cantinho do Consumidor. Hoje vamos novamente falar do direito do livre arrependimento contratual. Ou seja, aquele direito que o consumidor tem nos contratos celebrados à distância e fora de estabelecimento de, durante um período de 14 dias, dar o dito por não dito. Ou seja, pôr fim ao contrato, sem ser penalizado pelo exercício desse direito. Então, o que acontece se o agente económico que celebra com o consumidor um contrato à distância não o tiver informado de que ele tem o direito de livre arrependimento? O que é que acontece? O consumidor celebra o contrato e não lhe foi informado que tem 14 dias para se arrepender. O que acontece? Passam os 14 dias, o que é que o consumidor pode fazer? Pois é, diz a lei uma coisa muito simples. Se o consumidor não for informado de que tem um direito de livre arrependimento contratual, que pode exercer no prazo de 14 dias, se não tiver sido dada esta informação ao consumidor, que ele tem este direito, esse prazo de 14 dias passa a ser um prazo de 1 ano contado após o decurso daqueles 14 dias. Ou seja, é o prazo de 1 ano e 14 dias. Portanto, isto é o castigo para o operador económico, castigo entre aspas, para o operador económico que, intencionalmente ou negligentemente, não tenha informado o consumidor de que tinha 14 dias para dar o dito por não dito. Não informou, olha, agora não são 14 dias, é 1 ano e 14 dias. Mas se o operador económico disser, eu esqueci-me de informar o consumidor, foi esquecimento, e agora? O que é que eu faço? Envia comunicação ao consumidor dizendo, olha, por lápis, eu não informei que o senhor tinha 14 dias. Portanto, estou-lhe a dar essa informação agora. E aquele prazo, que não houve a informação, passou de 14 dias para 1 ano e 14 dias, porque é 1 ano contado do termo dos 14 dias, aquele prazo que é agora, que era 1 ano, voltou a esfumar-se e passou a ser de 14 dias contados dali, daquela informação. Portanto, o consumidor tem 14 dias, o operador económico tem que o informar e é o operador económico que tem a obrigação de provar que deu essa informação ao consumidor. E, se não é dada essa informação ao consumidor, aquele prazo, que era de 14 dias, passa a ser de 1 ano contados após aqueles 14 dias, que depois, com a informação, pode voltar outra vez para os 14 dias contados da prestação da informação. E agora, pergunta-se, bom, foi dada a informação ao consumidor, o consumidor exerceu o seu direito validamente, e de hoje? O consumidor envia a comunicação no prazo de 14 dias. E tem agora 14 dias para enviar o bem. E o consumidor, diz a lei, que suporta as despesas de devolução. Só não as suporta se o operador económico acordou ser ele a suportá-las, porque é ele que suporta, é o acordo, ou quando o operador económico não informou o consumidor de que a devolução do bem, no caso, o exercício do direito de livre arrependimento, implicava o pagamento das despesas de devolução por parte do consumidor. Portanto, se há acordo entre as partes, é o acordo. Se não foi o consumidor informado de que suportava essas despesas, o consumidor não as tem que suportar. Portanto, o consumidor exerce no prazo de 14 dias e agora tem 14 dias para devolver o bem. E o que é que vai acontecer? A empresa, quando recebe a comunicação do exercício do direito, tem agora 14 dias contados desta recepção para devolver ao consumidor o quê? O preço do bem, que cobrou por ele, pronto. O consumidor devolve o bem, a empresa devolve o valor que recebeu pela venda do bem e devolve também ao consumidor
o valor dos portes que o consumidor pagou. Portanto, preço do bem é entregue ao consumidor, mais o preço do envio que o consumidor tinha custeado, no caso de ter sido enviado, por exemplo, por correio ou por uma outra entidade. O consumidor, a empresa não devolve ao consumidor os portes de envio se o consumidor, por sua iniciativa, solicitou um método de envio diferente daquele que a empresa tinha proposto. Portanto, meus amigos, para o consumidor vem o custo do bem, o preço do bem, mais aquilo que o consumidor pagou pelos portes para enviar, para receber o bem. O consumidor suporta o envio, a devolução no caso de não ter havido um acordo entre consumidor e operador económico de que o operador económico suportava essa devolução do bem ou não ter sido informado de que seria o consumidor a suportar esse custo. No caso dos contratos celebrados fora de estabelecimento, se o bem não puder ser devolvido pelo correio, há aqui uma regra especial. Diz a lei o seguinte: quando o bem entregue no domicílio do consumidor, no momento da celebração de um contrato celebrado fora do estabelecimento comercial, não puder, pela sua natureza ou dimensão, ser devolvido pelo correio, incumbe ao fornecedor recolher o bem e suportar o respectivo custo. Portanto, vendas fora de estabelecimento, quando o bem não pode ser devolvido pelo correio, é o operador que tem que o vir, o agente económico que o tem que vir buscar e suportar o seu custo. Meus amigos, cuidado com uma coisa. É que, como o consumidor exerce o direito e depois tem que enviar o bem, enquanto a carta vai e o operador económico a recebe e depois envia o dinheiro, há aqui um desfazamento, é que o bem já foi e quando lá chega ele ainda estará em prazo para chegar cá o dinheiro. E pode haver aqui um desfazamento em que o consumidor está a enviar um bem e ainda não teve a garantia de que o agente económico lhe vai devolver o dinheiro. E há aqui um perigo que a lei não resolve, E é que reparem uma coisa, o agente económico pode retardar o envio, a devolução do dinheiro, enquanto o consumidor não fizer prova de que já devolveu o bem. Mas o contrário a lei também não prevê. Portanto, a lei aqui acabou por ser protecionista, não sei se intencionalmente, se não, acabou por criar uma proteção acrescida ao agente económico em detrimento do consumidor. Meus amigos, voltamos a esta temática para a semana. Até lá, um grande abraço, fiquem bem.